Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ligado na Universidade, o nosso programa de entrevistas que deixa você por dentro de tudo que acontece aqui na USP Bauru. E hoje vamos falar das obras de implantação do novo complexo esportivo do campus, que começam agora nesse mês de agosto. A USP Bauru vai passar por uma grande remodelação nos espaços destinados à prática esportiva. Trata-se da esperada implantação da Praça de Esportes e Centro de Vivência. O novo complexo foi concebido para promover saúde, qualidade de vida e pertencimento, com quadras de diversas modalidades e demais espaços. As obras da primeira etapa começam na segunda quinzena de agosto, com previsão de duração de 12 meses. Nesse período, áreas como a pista de atletismo e o campo vão ficar interditados. E para a gente detalhar essas obras e tudo o que a nova Praça de Esportes vai oferecer, estamos aqui com a professora Karen Neppelenbruck, que é a prefeita do campus da USP Bauru. Professora, primeiro, muito obrigado pela presença da senhora aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Vitor. Bom, professora, eu queria começar entendendo do porquê foi necessário pensar nessa remodelação, reformulação do complexo esportivo do nosso campus. Principalmente por conta da demanda, né? A gente sempre teve uma demanda alta, porque, na verdade, era só o campo de futebol e uma quadra. Certo. No entanto, com a nova unidade de ensino, né, a Faculdade de Medicina de Bauru, aumentou muito o número de usuários, porque ainda o nosso maior público usuário do complexo esportivo é o aluno. E o número de alunos dobrou. Tanto que a gente não consegue nem atender a demanda interna, né? Por quê? Porque hoje em dia o campo de futebol está subutilizado. Então, anteriormente, há uns 20, 30 anos atrás, tinha jogos regulares. E a gente começou a perceber que o campo de futebol estava subutilizado, ao passo que a quadra, a gente até fez uma quadra externa, né, mas que não supriu. A quadra é extremamente utilizada ao ponto dos alunos alugarem espaços externos, né, aqui próximo e também até no clube aqui de Bauru, para a quadra de tênis e para a quadra poliesportiva. Porque mesmo com uma quadra única, por exemplo, os treinos são limitados. Basquete é um dia só, aí vôlei 2 vezes por semana e acaba focando basicamente no público-aluno. Ao passo que, né, enquanto nós, servidores docentes e não docentes, nem dispomos de horário para fazer agendamento, porque todos nós também temos o período integral, os cursos são os 3 de período integral, e a gente acaba nem podendo usar esses espaços porque eles estão sempre utilizados pelos alunos. Então, nós percebendo isso e percebendo que o campo estava subutilizado, embora a pista de atletismo seja muito utilizada, né, até pela comunidade externa, e a nossa quadra externa, que a gente fez, uma quadra poliesportiva externa, ela não pode, ela não cumpre a função de atender todos os esportes, porque tem um limite de altura, porque é vizinho de rua, tem que colocar uma tela em cima, então a gente acabou continuando nesse mesmo problema, uma alta demanda, e sem conseguir atender nosso público e com um espaço enorme, que é o campo de futebol, subutilizado. Então, a nossa ideia foi, primeiro, fazer uma consulta para a comunidade, depois que nós percebemos que o campo de futebol estava sendo usado por menos de 1% da comunidade interna, regularmente, e para ver quais esportes e quais espaços, equipamentos esportivos eles gostariam, dentro das nossas limitações, né? Porque a gente tem algumas limitações, por exemplo, de piscina, né? De outras quadras que a gente não tem como, pela manutenção, por necessidade de funcionários e tudo mais. E nós fizemos uma consulta, que ficou aberta a toda a comunidade, por um período, e nós percebemos que a necessidade maior era ainda de quadra poliesportiva, quadra de tênis, manter a quadra de areia, porque a quadra de areia é bastante utilizada, né? E também o campo de futebol numa modalidade que pudesse ser utilizado, vamos falar numa linguagem informal, que pudesse dar time, né, um lugar que fosse menor. Então a gente pensou também no society. E, além disso, aquele espaço acaba sendo muito utilizado, ali o campo de futebol, por exemplo, durante a recepção dos calouros, alguns eventos, confraternizações, por exemplo, festa junina, né, e outras atividades. E foi necessário também se pensar num centro de vivência que atendesse aquele espaço. Ao mesmo tempo, existem outras necessidades aqui do campus que foram levantadas não apenas nessa demanda, mas também ao longo da nossa rotina, que é a necessidade de se fazer espaços para as atléticas, porque elas estão improvisadas, né, em espaços muito pequenos,
E a academia nossa, ela é uma academia também que foi feita meio que improvisada, porque ela é um espaço num corredor, praticamente. Então, existe problema até de acessibilidade dentro da própria academia. Precisava de modernizar, não tem como aclimatizar, então é muito quente ali, porque é um pé direito muito alto ali, né, na quadra de esportes, no ginásio. Então, a necessidade de uma academia moderna que pudesse atender e ter acessibilidade às atléticas e os centros acadêmicos também, né? Que os centros acadêmicos estão sem esse espaço para deixar os materiais, para fazer as reuniões, né? Os eventos e as atividades pertinentes dessa representação estudantil. Então, nós fizemos esse levantamento e vimos que o campo de futebol comportaria tudo isso. Ou seja, poderia atender um número infinitamente maior, não só de usuários estudantes, que é o grande alvo, né, o grande público, mas também os servidores docentes e não docentes. Além de também oferecer possibilidades muito maiores para a comunidade externa. Professor, acho importante então a gente frisar que toda essa remodelação, ela passou por um levantamento. Então, foi uma pesquisa, não foi nada feito da cabeça de um dirigente, passou por o campus mesmo é que apontou essas demandas, né? Com certeza. Então, a gente fez um forms, e nesses forms a gente colocou inúmeras modalidades, o que precisava, e deixou um espaço aberto também para comentários, para sugestões, e a gente viu isso. E além disso, pelos inúmeros pedidos que tem, né, de treinos, de como funciona a própria agenda do complexo esportivo, a gente também viu essas necessidades. Então a gente somou tudo isso, e mesmo assim a gente depois conversou com a seção de esportes e também com as atléticas, para ver se poderia existir alguns ajustes, né, juntamente com o pessoal da engenharia, né, e nisso foram feitos alguns afinamentos. Então, essa necessidade vai agora atender muito mais a comunidade, né, interna, até com possibilidade muito maior para a comunidade externa, e esses espaços vão ser aproveitados, né, de uma maneira que a gente consiga pelo menos atender a demanda interna, né? Sim. Então, foi feito dessa forma, pensando nas necessidades. E também, atualmente, hoje o esporte ele não é apenas uma prática física, para a saúde física, mas também para a qualidade de vida, saúde mental. E ali fica até um campo aberto para estudo, de pesquisa, inclusive, né? Por exemplo, a gente tem agora a Faculdade de Medicina aqui dentro para fazer pesquisas nos usuários, né? Nessas atividades esportivas. A gente tem ligas, né? Tem a Liga de Esporte. Enfim, ali virou também um campo de extensão, né? Com inúmeras atividades, né? Um complexo esportivo muito maior, com muito mais equipamentos. A gente pode ter infinitas possibilidades até dentro da própria academia. Professor, é uma obra, eu acredito que muito grande, né? Ela foi dividida em 2 etapas, né? O que está começando agora, em agosto, é essa primeira etapa. O que prevê, dentro de tudo isso que a senhora falou, essa primeira etapa? Então, como eu falei, existiam todas essas necessidades, mas foi necessário dividir, primeiro, por conta dos recursos, né, porque não é uma obra simples, né, uma obra que demanda um montante aí de recursos importante. E obra, né, professor, quando a gente faz na nossa casa, a gente pensa num valor, ela... Já dobra, imagina ali... numa obra desse porte, né? Então tem isso também, né? Exatamente. Então, a gente resolveu dividir na necessidade mais imediata, porque querendo ou não, a academia a gente tem, a atlética a gente tem, hoje a gente conseguiu disponibilizar um espaço para o centro acadêmico pequeno, mas a quadra realmente, essas quadras, elas precisam ser construídas, porque existe esse aluguel de quadras externas e a gente não está conseguindo atender aqui. Então, nessa primeira etapa, vai ser prevista 2 quadras poliesportivas, sendo uma delas de tamanho oficial de handebol, até por uma necessidade dos campeonatos oficiais aí, dos cursos, né? Uma quadra de tênis rápida. A quadra de areia ela vai ser mantida, podendo ser usada tanto na modalidade para beach tênis quanto para vôlei de areia. O campo de futebol society e um centro de vivência. E esse centro de vivência, ele é um centro de vivência grande, coberto, e que vai ser voltado para a arquibancada. Então pode ser realizado vários eventos ali, né? A gente vai colocar até um palquinho para quê? Para que nessas atividades, como eu falei, recepção dos calouros, outras atividades, né, apresentações e interação cultural mesmo, atividades de extensão, ali possa ser um espaço. E nesse complexo, essas quadras, elas vão ter arquibancadas cobertas para dar conforto também térmico ali, né, porque a quadra externa, né, é muito aberto, né, então a gente pensou nisso. E também
todo o caminho e todo o entorno antes de chegar na pista, porque a pista, é muito importante a gente dizer, ela vai ser mantida como ela está, porque ela tem uma demanda, e a pista, nossa, como ela tem hoje, ela é de pedrisco, ela oferece um conforto, né, e também fizemos esse levantamento de quanto ficaria, por exemplo, trocar a pista também, mas ficaria um valor exorbitante e limitaria muito o uso das quadras ao redor por causa de estragar o piso. Tá. Por conta de dano. Então a gente restringiu ali dentro do campo e colocando um paisagismo muito grande no entorno para dar esse conforto térmico, né? Uns caminhos ali cobertos, essas arquibancadas cobertas, a fundação das quadras e a pintura de revestimento, ela vai ser epóxica, ou seja, para dar um pouco mais de conforto na hora da prática esportiva, por conta de impacto. Então é uma obra que foi muito pensada. E a gente, quando fez a sondagem do terreno, quando foi fazer o projeto, viu que realmente, né, não daria mesmo para fazer as 2 etapas, porque todo o solo ali do campo de futebol, ele vai ter que ser removido, vai ter que ser recomposto, para dar uma fundação adequada. Mas todos os espaços destinados à segunda fase, eles foram incluídos em planejamento. Então, por exemplo, já vai ser feita aquela área de fundação ali de solo, pelo menos dessa troca de solo, para que futuramente se possa fazer a fase 2. Então, aqueles espaços que foram destinados a academias atléticas, ao CEAS e até um centro de vivência do outro lado da pista com banheiro, isso tudo foi preservado, né, no projeto, de forma que se possa fazer a etapa 2 sem fazer grandes alterações, porque o terreno já vai ter preparado para isso, entendeu? E a etapa 2, então, o que ela prevê? A senhora falou o CEAS, academias? O CEAS, a academia, as atléticas e mais um centro de vivência menor do outro lado, porque agora vai aumentar os 2 lados, né, em termos de movimento e de práticas, com banheiro. Entendi, para os usuários. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje a professora Karine Pellenbruck, prefeita do campus USP Bauru, para falar da implantação da nova praça de esportes. Bom, professor, agora falando em prazos, essa primeira etapa começa agora em agosto. Qual que é o prazo para finalizar essa primeira etapa? Então, o prazo da obra é em torno de 12 meses. Então, está previsto para terminar na segunda quinzena de agosto do ano que vem, né? A gente espera que os prazos sejam atendidos, a gente está com uma boa perspectiva em relação à obra, que inclusive tem até uma fiscalização própria, e a gente está tendo expectativa que a gente possa, daqui a um ano, aproveitar todos esses equipamentos, né? Porque a gente não tem ainda uma previsão, por exemplo, para a etapa 2. Então, vamos aproveitar esse momento e até... É muito desagradável falar para o usuário, vamos deixar de usar a pista, porque a pista é bem utilizada, mas infelizmente a gente precisa desse tempo para tornar o espaço muito melhor, né? Isso que eu queria entender, professora. Nesses 12 meses, o que vai estar disponível, o que vai estar fechado? Então, a pista, por exemplo, ela vai estar fechada tanto para o público interno quanto para o público externo, né? Que usa muito essa pista, né? Isso. E assim, o que é importante a gente frisar? A pista, se fosse para a gente colocar um piso super especial, a gente não poderia usar os equipamentos esportivos ali no interior, porque é uma pista que demanda manutenção, então o tipo de calçado, se fosse a pista top. Então isso ia onerar, esse é o valor praticamente de toda a obra que a gente está fazendo. Então a pista, a gente fez consultas, inclusive para as equipes de corrida que treinam aqui, e a pista ela não vai ser mexida, né? Porque dentro das possibilidades de pisos que a gente poderia incluir na obra, o mais confortável foi manter o pedrisco. Tá. Então isso foi feito consulta também para os especialistas, para quem vem fazer os treinos aqui. Então, só que a pista ela fica no entorno da obra, em torno do campo de futebol. E a gente, como eu falei para vocês, nós temos que trocar todo o solo. Então é questão de segurança, é caminhão entrando, é trabalhador, são equipamentos, máquinas, e que inviabiliza, né, o uso da pista. Então, a parte toda do campo, onde vai ser feita a obra, e o entorno todo, toda aquela parte do complexo esportivo que envolve o campo de futebol, os arredores, a arquibancada, o vestiário, porque inclusive o vestiário ali vai fazer parte do canteiro de obras da empresa, né? Então, a parte ali do vestiário, da arquibancada, tudo isso vai ser
indisponibilizada. A partir do momento que você entra no complexo esportivo, indo para a direita, que a gente acessa o campo de futebol, todo o entorno de alambrado, né, do paisagismo que tem ali, toda a pista vai ser interditada por questão realmente de segurança. Nós vimos todas as possibilidades que a empresa e ao menor risco para o usuário ou para quem acessa ali, para a gente é uma questão muito importante, então realmente vai ficar um ano sem acesso. A parte quando você entra à esquerda, que tem as duas quadras, né, a quadra poliesportiva e a outra quadra um pouco menor, essas vão continuar. Então o ginásio de esporte, onde tem a quadra, que tem a academia, né, as mesas de ping-pong, aquela arquibancada ali, tudo ali vai permanecer, e a quadra externa também. Certo. Então virando à esquerda, ali vai continuar sendo aberto. Professor, ainda sobre a pista, como a gente disse, né, essa é uma pista que é muito utilizada tanto pelo público interno quanto pelo público externo, a comunidade externa aqui da USP. Uma dúvida que a galera tem, após toda essa remodelação aí, essa pista vai continuar aberta para a comunidade externa? Vai continuar aberta para a comunidade externa. E o que a gente pensa é em fazer agendamentos das quadras, né? É como a gente faz hoje no ginásio de esporte. Então a gente vai trabalhar com esse sistema de agendamento, que inclusive a comunidade externa pode usar, sim, só que a primeira, do mesmo jeito que a pista, né, a primeira necessidade é atender ao público interno, que é o que a gente não está conseguindo com quadra hoje em dia, né? Já a pista, como ela é mais ampla e também tem outros horários que não são esses horários de pico, né? A gente consegue disponibilizar mais para o público externo. Então, da mesma forma, a pista vai continuar sendo utilizada, né? Da mesma forma que é hoje, não vai ter nenhuma interferência, mas os espaços internos, eles vão ter que ser utilizados sob agendamento por conta dessas demandas, dos treinos, das práticas, que agora vai conseguir abranger o maior número de pessoas da comunidade interna. Professor, em relação à segunda etapa, a senhora falou que ainda não tem muitos prazos, né? Até porque o montante dessa primeira etapa ficou maior quando o projeto foi feito. Vocês trabalham aí com uma previsão? O que vocês pensam para essa segunda etapa? Pensa nessa atual gestão, para a próxima gestão? O que vocês estão pensando para a segunda etapa mesmo? Então, para a segunda etapa, com agora o andamento da obra, a obra iniciada, né, porque a gente, como eu falei, a gente tem um contrato também de fiscalização, então a gente está trabalhando com 2 contratos, um contrato de obra e um de fiscalização, tudo terceirizado. Então isso estava exigindo muito da nossa equipe, especificamente para essa obra, fora as inúmeras obras que eles têm, né, aqui dentro do campus. Aí, passando essa fase, na hora que a obra engrenar e tudo mais, a gente já consegue começar a iniciar o projeto da segunda etapa. E aí vai ser uma questão de recursos, então a gente depende muito da reitoria, né, se vai continuar com esse projeto Pertencer, porque esse projeto Pertencer são desses espaços, como eu já falei para vocês em outras entrevistas, a gente tem esse uso desses espaços para convivência aqui no campus, então é para você se sentir pertencente, para você querer ficar aqui e não ficar só exercendo atividade estritamente acadêmica. Né? Então, que envolva também qualidade de vida, extensão, né? Bem-estar e tudo mais. E esse projeto, a segunda etapa, engloba isso também, mas nós temos que, esse é o primeiro ano ainda dessa gestão reitoral, nós ainda estamos sentindo como vai ser retomado esse projeto Pertencer, que não foi retomado ainda, para saber quando nós vamos ter recurso, mas o projeto nós pensamos em fazer com recursos próprios, como foi feito com o primeiro projeto, e esses recursos, eles são de economias de licitações de obras mesmo. E a gente deixar pronto, porque aí já fica mais apresentável, né? Sim. E a gente pleitear, então, essa segunda etapa, que eu espero que não demore muito. Mas eu preciso dar um fôlego também para a comunidade, retomar as atividades, para não ficar tanto tempo interditado, para a gente fazer uma segunda etapa, né? Bom, professora, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aí, tanto para a comunidade interna, principalmente, mas também para a comunidade externa, sobre todas essas obras aí. A espera vai valer a pena, né, professora? Com certeza. É uma revitalização, uma remodelização que a gente precisa para atender bem o usuário. O que a gente tem hoje, ele está ultrapassado para a necessidade atual, ele está subutilizado, a gente tem um espaço enorme ali. Está todo mundo precisando, hoje todo mundo pratica algum tipo de esporte, né? E ali a gente vai ter inúmeras modalidades para poder oferecer esses equipamentos todos, modalidades diversas, com conforto, como eu falei, com conforto até térmico, né? É um espaço arborizado, é um espaço agradável. Então isso também ajuda
né, no bem-estar, nessa sensação de pertencimento. Por isso que é importante a gente ter um pouquinho de paciência nesse momento, porque vai valer a pena essa espera, né? Então, eu sei que o transtorno, ele impacta. Ontem mesmo vieram alunos falar comigo, professor, a gente tem o campeonato da Odonto é agora em setembro, né? A gente tem um campeonato, precisamos treinar o atletismo. Eu falei, mas eu tenho que começar a obra, porque a gente tem os prazos, né? Então a gente tem um prazo máximo, e a gente adiantou ao máximo, inclusive, para poder abrigar outros eventos do campus, né? Então a gente teve o arraiá do campus, a gente teve recepção dos calouros, a gente teve outros eventos que aconteceram no campus, a corrida USP. Então a gente foi arrastando o máximo que pôde em termos de prazo para começar e prejudicar o mínimo possível, mas de toda forma vai pegar um ano. Então todas essas atividades vão ter que ser paralisadas durante um ano ou realocadas, né? Então a gente tem que pensar em estratégias agora para alocar, mas que vai valer a pena, vai. Porque vai atender um número muito maior de usuários, né, com o próprio ambiente vai ser agradável, vai ser muito mais profissional, digamos assim, né? E a gente vai poder oferecer isso que vai envolver diretamente na qualidade de vida e no bem-estar. Então, por isso, vale a pena esperar. E eu peço um pouquinho de paciência, que a gente pensa que vai demorar muito, mas daqui a pouco, né, vai ter o período aí de férias e tudo mais. E eu peço também para a comunidade externa, eu sei que vocês usam bastante o espaço está aqui para ser usado, é público, né, mas também fazer esse remanejamento pensando que vai ser muito melhor daqui a um ano. Um piscar de olhos a gente vai estar lá cobrindo a inauguração do espaço, né, professora? Tomara, a gente espera aí que em agosto do ano que vem a gente esteja inaugurando. Professora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigada. A Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.